eu sempre soube, porque eu sempre visualizei, sabe? Começo, meio e fim. Essa é a verdade. A minha visualização fez com que o meu desafio se realizasse. A ideia que as pessoas têm, a sociedade tem até hoje, é que o idoso é frágil, não tem força, não tem foco, não tem perseverança, né? E acabei de quebrar esse paradigma. Para fechar, vou usar o slogan que eu fiz para esse desafio. Véia, nada. Fabi, o que que eu posso te perguntar? O que que Não você sei. viu, Fabi? O que que você viu? Conta pra gente um pouco sobre essa experiência, essa vivência, que eu tô aqui querendo te ouvir sobre É, como foi viver essa experiência. esse desafio, houve muitos desafios dentro do desafio, né? O primeiro grande desafio foi a total falta de patrocínio. Para nadar 7 dias no mar, o custo era muito alto. Nós fizemos umas contas, precisava de um patrocínio de mais ou menos R$ 80.000, porque é um barco todos os dias e dentro do barco tinha que levar o piloto, a minha treinadora, um fisioterapeuta e alguém mais. Teve sempre pessoas que foram nadar comigo, então tinham que estar no barco. Para essas pessoas passarem uma semana, tinha que providenciar local para dormir, almoço, janta, café da manhã, então o custo é alto, né? E nós não conseguimos nem um centavo, literalmente falando. E quanto mais o treino foi ficando pesado, né? Mais eu comecei a me sentir muito fortalecida. Então, nos 3 primeiros meses eu precisava dos cochilos, depois os cochilos sumiram, mas eu ainda tinha um cansaço que não me permitia, por exemplo, dar aula logo de cara. Então, eu posterguei as minhas aulas para mais tarde. E depois eu fui vendo que eu tava já bem, e eu levei uns 5 meses para me sentir assim, 5, 6 meses para me sentir bem. Ou seja, eu dava aula sem estar extenuada, sem estar cansada, sem estar com vontade de dormir, sabe? Uhum, Né? uhum, Eu precisava ir no supermercado, eu ia, eu voltava bem. Não estou dizendo que eu fosse nadar de novo, mas eu estava inteira, né? sim. Então, você percebe que é um trabalho, né, fisiológico e mental, né? E aí, com isso, nós fizemos o desafio lá em Ubatuba. As condições de tempo durante 2 dias foram péssimas, porque entrou uma ressaca que Ô, durou dois Fabi, dias. eu vou pedir só licença que enquanto você vai falando, eu vou compartilhar aqui com a nossa audiência a sua rede social, Instagram, que a gente vai visualizando um pouco desse dia da Isso, travessia. tá bom, E já aproveitando, engatando uma pergunta, então, quando chegou na data 21 de maio, certo? 2025, seu aniversário, né? 21 de maio, eu você, nadei 10 quilômetros, você já estava assim, então, calibrada com essa questão da recuperação, assim, você já estava se sentindo totalmente. plena, assim, tipo, Mas assim, nós fizemos o que o Samir chamou de. Ai, meu Deus, eu nunca lembro dessa palavrinha. Teste, né? Então, eu nadei um dia 10 quilômetros, depois eu nadei 2 dias seguidos 10 quilômetros, depois 15 dias, depois eu nadei 3 dias seguidos 10 quilômetros. Aí, por questões, eu tive uma epicondilite, que é um problema no cotovelo, que estava assim, me tirando do sério, e eu estava muito preocupada com isso. uau, E aí nós tivemos que diminuir o volume. Isso já estava faltando um mês só.
para o desafio. É tipo uma Tive que inflamação no tirar cotovelo. uma inflamação. O cotovelo é um lugar onde você não tem muita gordura, não tem uma proteção. Então, todos os nervos e tudo fica à flor da pele, né? E aí eu tive que parar de fazer a musculação, tive que reduzir, diminuir o volume e tive que não usar palmar, sabe, que a gente usa para nadar, né? Eu tive que cortar, e aí eu fiquei muito preocupada, mas o Samir falou, Fabiane, não fique preocupada, porque você está com uma base, assim, fenomenal, e não é para ficar preocupada. Aí eu falei, quer saber? E aí entrou o Rock Spirit, que é um festival de filme outdoor, né? Ele colocou, só que o festival acontece no Rio de Janeiro e depois ele acontece em São Paulo, mas a premiação só acontece no Rio, quem se inscreve no Rio. O de Hum, São Paulo eles mostram outros, então mostraram o meu. Mas foi uma coisa assim muito louca para mim, para minha hum. filha, para o meu marido, para os amigos que estavam lá, Aham. porque foi no Parque Vila Lobos, em São Paulo, um parque enorme. Olha, Paulo, devia ter umas 3.000 pessoas ali no domingo, assistindo todos os filmes, né, que eles iam Uhum. passar. O meu foi o terceiro filme. Começou às 7 da noite, 22 minutos, né? E, rapaz, sabe o que é 3.000 pessoas de pé, aplaudindo, gritando, ovacionando? Nós levamos susto. E me chamaram no palco para responder pergunta e tudo, e depois eu estava no meio de uma multidão que eu não estava entendendo mais nada, sabe? O pessoal não parava de me pedir para tirar foto e fazer pergunta. Teve criança, Aqui, ó. adolescente, adulto, e idosos. Teve de tudo que foi lá conversar comigo, Que sabe? legal. E eu me dei conta do seguinte, que outros filmes que eu assisti depois eram filmes assim fantásticos, sabe? Assim, realmente. Só que eles tinham duas coisas de fantásticas. Era as imagens, né, as paisagens absurdamente maravilhosas, né, no meio de um glacial, no meio do gelo, no meio de uma montanha, com paisagens e fotos estupendas, tudo isso, e o próprio esporte, que sempre foi um esporte radical. O mercado prateado, a economia prateada, ela representa hoje, aqui no Brasil, 3 trilhões de reais por ano. E os atletas masters fazem parte desse mercado prateado, porque, infelizmente, ainda hoje o esporte é muito elitizado e ele é muito caro. Você vê, para você nadar, treinar e tudo mais, você tem que ter um clube, você tem que frequentar uma academia de musculação, você tem que tomar suplemento, eu não tomo, mas suplemento, você tem que ter o equipamento. Aí, toda vez que você vai participar de alguma prova, né, você tem que fazer inscrição, você tem que viajar, tem que ficar num hotel, num Airbnb, ou almoçar, jantar, tomar café da manhã, pagar pedágio, quando for lá fora vai pagar avião, percebe? Você tem médico dando receita que não é de remédio, é de esporte, tá? E eu criei um slogan com isso, né? O esporte é a solução, atleta master é o exemplo, né? Porque nós somos exemplos, realmente. Você vê, uma mulher como eu fiz 71 anos, eu não tomo um remédio, eu não tenho nada, eu como super bem, eu continuo treinando de um jeito assim que até eu às vezes me assusto. Você vê, eu fui lá em Copacabana nadar com o povo,
tinha mulheres e homens lá com nadadeira, tá? Que não conseguiram me acompanhar. E eu não estava assim, como a gente fala, enfiando o braço. Eu estava andando só, Você tava entendeu? curtindo, curtindo. É, mas o que que é que acontece? É que eu tenho 54 anos de treino. Eu não tenho de natação, eu tenho de treino. É muito diferente. Então, isso dá uma, uma potência, sabe? Tanto é que as pessoas hoje em dia estão falando, longevidade é potência, né? Para gente, que as pessoas que são sedentárias, elas não conseguem entender, porque isso é um problema, foi um insight que eu tive, eu acho um problema muito sério, porque quando você, por exemplo, eu fiz uma analogia. Se você pegar uma criança e até a adolescência, você oferecer para ela só arroz, feijão e ovo frito, qual vai ser a referência dela de paladar? Arroz, feijão e ovo frito. Se você der para essa pessoa um brócoli, um caju, uma beterraba que é mais doce, um almeirão que é mais amargo, ela nunca experimentou, ela não sabe o que é amargo, o limão que é azedo, o outro que é mais doce, o outro que é astringente, ela não tem noção disso. É a mesma coisa no sedentário. Você não consegue passar para ele Hum, o bem-estar que a gente sente, sabe, ao praticar uma atividade física. Então, a referência de um sedentário é ele mesmo. Quando você pega um sedentário que tem 45 anos e que ele vê uma mulher de 70 mergulhando, nadando e fazendo tudo, as estrepolias que a gente faz, ele fica assustado, porque a referência dele é ele. Ele não consegue fazer. Então, quando ele vê aquilo, ele fala assim: "Ai, mas você está bem?" Fica, sabe? E enquanto isso acontece, o grupo serve muito de apoio. Então é um chamando o outro: "Ah, você não vai lá nadar, você não vai pedalar, você não vai isso, ah, depois a gente vai comer uma pizza." Você entende? E aí começa, e aí depois, quando essa rede neural tiver e que a pessoa vai no modo automático, aí vai virar paixão, aí ele não larga nunca mais, entendeu? E é um remédio sem problema nenhum, não tem contraindicação, pode tomar todo dia. Aliás, exatamente. deve tomar todo dia, entendeu? O Fabi, eu sempre falo repito, né, propago uma fala sua da nossa outra entrevista. Eu sempre digo que você me falou, atividade física, qualquer que seja, é que nem escovar o dente. Você tem que É, escovar todo dia, você tem que fazer todo dia alguma coisa, entendeu? Não tem. Claro, evidentemente, dependendo do esporte você não vai conseguir, mas assim, ele tem que estar incorporado na sua. exatamente. Você não conseguiu ainda incorporar, é que você precisa então observar melhor como está a sua vida, qual o caminho que você está traçando, porque você precisa rever essa rota. Essa rota, Exatamente, né? exatamente. Porque o corpo, ele não foi feito para ficar parado. Não foi feito. Olha, várias pesquisas comprovam que, por exemplo, os atletas massa que praticam esse esporte tudo, eles têm um cognitivo melhor, porque você, com o movimento, o teu fluxo sanguíneo funciona, tudo bonitinho, entendeu? É muito mais difícil adquirir essas doenças, tais como o mal de Parkinson ou Alzheimer, é Uhum. muito mais reduzido, muito menos chance de ter. Então, não são elucubrações